Olá, queridos amigos, sejam todos muito bem-vindos ao projeto 10 Dias de Oração. Já tenho aqui em minhas mãos a revista desse ano, 10 Dias de Oração e 10 Horas de Jejum. O nosso tema desse ano, Vida Plena. Princípios divinos para uma saúde integral. A partir de hoje, nós vamos começar um grande movimento de oração e comunhão com Deus. Serão momentos de intensa busca pelo Espírito Santo, no desejo de que Deus nos use na obra da pregação do Evangelho. Como eu falei, a temática desse ano será focada na saúde física, mental e espiritual. Este é um momento especial onde todos nos colocaremos de joelhos em oração, reconhecendo a importância da saúde integral em nossa caminhada cristã. A cada dia, somos chamados a buscar a plenitude em todas as áreas da nossa vida. Nosso desejo é fortalecer nossa comunhão com Deus, sabendo que o equilíbrio entre corpo, mente e espírito é a chave para uma vida cristã saudável e ativa. É muito bom ter a sua companhia. Espero que você esteja aí na igreja, num pequeno grupo, na sua casa. Espero que você tenha recebido também a nossa revista Primeiro Deus. É esta revista que você vai usar para o estudo, para oração, para discussão em grupo e todos os dias, a partir de hoje, dessa quinta, nós vamos começar então aqui, junto com você, o estudo dessas temáticas. O nosso primeiro tema será o crescimento integral. Mas antes, gostaria de convidar você para nós juntos orarmos. A minha Bíblia já está aqui. Quero convidar você também a tomar a sua Bíblia e nós vamos orar, pedindo a bênção de Deus para o estudo e para esses 10 dias de oração que começam agora. Ora comigo. Eterno Deus e bom Pai, muito obrigado pela chance de estarmos juntos em mais um dia. E agora podemos parar para ouvir a Tua voz nos falando ao coração. Abençoe cada amigo, cada amiga que agora se conecta nesse projeto especial de oração. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter orado comigo. O texto bíblico que nós vamos usar hoje está aqui em Lucas capítulo 2, 52, que diz assim: E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. A vida cristã nos desafia a crescer integralmente, física, mental, espiritual e social, mesmo em meio às adversidades. Aqui, em Lucas 2, 52, nós vemos que Jesus crescia nessas 4 áreas, um exemplo de saúde integral para todos nós. Por isso, hoje, vamos refletir sobre a vida de Daniel, um servo de Deus que, mesmo cercado por traumas intensos, demonstrou crescimento integral. Ele foi retirado da sua terra, cultura e família para viver como um escravo em Babilônia. Mas, apesar disso, não apenas sobreviveu, mas floresceu física, mental, espiritual e socialmente. Vamos então explorar os traumas que Daniel enfrentou e as estratégias de sobrevivência que ele usou para se manter firme em sua fé e crescer em todas as áreas da sua vida. Eu espero que ao olharmos para a história de Daniel, nós possamos hoje tirar um exemplo da sua fidelidade e crescermos espiritualmente como ele cresceu. Assim que possamos aprender com ele, Daniel, como resistir às pressões desse mundo e crescer integralmente em meio aos desafios. O primeiro desafio que nós vamos estudar hoje foi o desafio do crescimento físico. Foi o trauma da castração e a resiliência que Daniel teve que enfrentar. Esse trauma físico, o de tornar-se eunuco, foi um grande desafio na vida do profeta. A Bíblia nos informa que ele foi levado para a Babilônia para servir na corte do rei. É provável que ele tenha sido submetido à castração, tornando-se um eunuco. Era uma prática muito comum entre os reis da época para garantir que aqueles que serviam em suas cortes
não pudessem ter descendência e fossem mais submissos. Isso também cumpriu a profecia de Isaías, que um dia falou ao rei Ezequias: alguns dos seus próprios filhos gerados por você serão levados para que sejam eunucos no palácio do rei da Babilônia. Esse trauma físico leva a repercussões significativas. A castração na adolescência traria severas consequências físicas e emocionais para Daniel. Fisicamente, a ausência de características sexuais secundárias, como o desenvolvimento da barba, uma voz grave, isso tudo marcaria como eunuco. Além disso, a castração provoca alterações hormonais que afetam o corpo e a mente, gerando problemas como falta de energia e muitas vezes sentimentos de inferioridade ou perda de identidade. Tudo isso nos mostra a grande resiliência que teve que ter o profeta Daniel diante dessas provas em Babilônia. Imagine que trauma não foi isso para a sua vida, mas a despeito disso, Deus o ajudou para que ele superasse esse momento. Há um outro detalhe. A história nos fala sobre a resiliência física de Daniel, o seu desejo de cuidar do corpo para honrar a Deus. Apesar de tudo que enfrentou, Daniel escolheu cuidar do seu corpo de maneira que honrasse a Deus. Aqui mesmo, em Daniel, capítulo 1, verso 8, nós vemos a decisão que Daniel tomou. Daniel resolveu firmemente não se contaminar das finas iguarias do rei e nem com o vinho que ele bebia. Ou seja, ele optou por uma alimentação simples com legumes e água, resistindo então à pressão de conformar-se aos padrões babilônicos. A sua escolha de manter uma alimentação saudável mostrou sua disciplina e confiança em Deus, demonstrando que mesmo diante de um trauma físico, ele ainda podia exercer controle sobre como cuidar do seu corpo e mantê-lo puro para Deus. Mas há um outro desafio para Daniel. Ele teve que experimentar o crescimento na área mental e emocional. Isso tudo porque era escravo. E ao ser levado como um jovem cativo, retirado de sua terra natal, ele foi forçado a viver na corte babilônica, experimentando as coisas que lá existiam. Assim, Daniel foi levado ainda jovem, retirado de sua família, de sua casa, forçado a viver no cativeiro babilônico. O transporte de escravos na antiguidade era uma experiência traumatizante. Os prisioneiros eram acorrentados e forçados a marchar longas distâncias. Esse deslocamento brusco para um ambiente completamente desconhecido, junto com a provável castração, deve ter sido devastador para a mente de Daniel. A castração, especialmente na adolescência, também teria um impacto emocional profundo. A ausência de uma identidade sexual plena, a incapacidade de formar uma família, tudo isso trazem sentimentos de perda, frustração e muitas vezes vergonha. Você consegue imaginar o jovem Daniel tendo que viver uma vida de solitude, não poder constituir uma família pelo trauma que certamente ele passou ao se tornar um eunuco do rei? Pois em todos os momentos Daniel não perdeu sua fé e manteve sua confiança em Deus. Além de tudo isso, nós temos no relato bíblico Daniel indicando que ele viveria solitário em muitos aspectos sem a oportunidade de ter descendência. Então, resiliência mental e emocional trouxe a Daniel uma sabedoria e discernimento que ajudariam na sua carreira como profeta. Mesmo diante desses traumas, Daniel demonstrou uma mente equilibrada e sabedoria notável. Ele foi educado nas ciências, nas culturas babilônicas, mas nunca permitiu que isso corrompesse sua fé.
Ele manteve sua mente clara e sua identidade enraizada em Deus, sabendo discernir o que aprender e o que rejeitar, resistindo assim à tentação de conformar-se ao pensamento babilônico. Os traumas na vida de Daniel também o ajudaram a crescer espiritualmente. A derrota de Jerusalém e a vitória dos deuses da Babilônia poderiam ter abalado sua fé. Um dos maiores traumas espirituais que Daniel enfrentou foi ver o seu povo sendo levado escravo para um povo pagão. Para o povo de Israel, isso significava mais do que apenas a perda territorial. Era uma aparente derrota do seu Deus. Aos olhos do mundo, parecia que os deuses da Babilônia, como Marduk e outros, tinham triunfado sobre o Deus de Israel. O templo estava destruído. A profecia dizia que ele ficaria 70 anos em ruínas. Muitos poderiam ter pensado: o Deus de Daniel não é um Deus tão poderoso assim. Então isto poderia ter causado um trauma espiritual em Daniel, mas essas dificuldades de ser um escravo, de ter a sua cidade destruída, o templo destruído, na realidade apenas fortaleceu a vida espiritual de Daniel e o preparou para os grandes desafios que Deus tinha para ele. A destruição do templo, a adoração, o sacrifício de animais, tudo isso agora estava pausado. Isso trouxe um sentimento de desolação espiritual. No entanto, Daniel nunca se curvou aos deuses da Babilônia. Ele permaneceu fiel a Yahvé, mesmo em meio a uma cultura que venerava outros deuses. E quando foi desafiado a adorá-los, Daniel se recusou, demonstrando sua confiança de que o Deus de Israel ainda estava no controle da história e que permitiria que essa adversidade pela qual eles estavam passando mostraria no futuro um propósito muito maior. Assim, Daniel foi desenvolvendo resiliência espiritual. A força espiritual de Daniel estava baseada em sua vida de oração e jejum. É por isso que esse projeto, 10 dias de oração, ele intensifica esse desejo nosso pela busca de Deus. A Bíblia vai descrever em várias ocasiões que Daniel orou fervorosamente. No capítulo 2, verso 18, nós temos Daniel e seus amigos orando para que Deus revele a eles o sonho que o rei Nabucodonosor tivera. Em Daniel 6,10, mesmo sabendo que seria lançado na cova dos leões, Daniel continuou orando e jejuando 3 vezes por dia, orando 3 vezes por dia, com as janelas abertas na direção de Jerusalém. Em Daniel 9, 3 e 4, ele ora intensamente e agora jejua, confessando os pecados de Israel e pedindo misericórdia ao Deus do céu. Além da oração, o jejum também fazia parte essencial da vida espiritual de Daniel. Ele jejuou em várias ocasiões, especialmente em momentos de grande crise espiritual. Você será convidado a não apenas estar envolvido nesse projeto 10 dias de oração, mas também num projeto de 10 horas de jejum. Você será convidado a participar de um momento especial de jejum, para que a sua mente esteja mais conectada com o céu e você possa entender melhor os planos que ele tem para a sua vida. Daniel jejuou, orou, confessou os seus pecados. Em Daniel 10, 2 e 3, ele jejua 3 semanas, abstendo-se de carnes, vinhos, alimentos ricos, buscando a revelação de Deus. Essas disciplinas espirituais fortaleceram Daniel para enfrentar as adversidades, manter sua fé intacta, mesmo quando ao seu redor o mundo parecia desmoronar. E Daniel também aprendeu a crescer na vida social. O trauma do exílio, de uma nova cultura, o forçou a desenvolver amizades. Daniel foi arrancado de sua cidade, da sua cultura, da sua religião, de sua família. Ele foi forçado a viver em uma terra estrangeira, com uma língua diferente,
costumes e práticas religiosas totalmente diferentes. Para um jovem, esse trauma social seria imenso. Ele foi levado de uma família de destaque na comunidade em Jerusalém como um estrangeiro escravo, separado de tudo o que amava. Assim, ele teve que desenvolver resiliência social, amizades com o mesmo compromisso. E apesar desse trauma, Daniel encontrou força nas amizades que cultivou. Você vai se lembrar que especialmente Daniel tinha 3 amigos, né? Ananias, Misael e Azarias. Também jovens hebreus que, como ele, estavam agora em terras babilônicas. Mas certamente Daniel desenvolveu outras amizades em Babilônia. E uma delas é com o próprio rei Nabucodonosor, de quem se tornou conselheiro pessoal e grande amigo. Mas esses jovens hebreus, como ele, também valorizavam a cultura e a religião judaica. E esses amigos o ajudaram a manter sua fé e a resistir à assimilação cultural babilônica. Juntos, eles recusaram a comer das iguarias do rei e, mais tarde, os 3 jovens foram lançados na fornalha ardente por não se curvarem diante da estátua de ouro. Permaneceram firmes e Deus honrou esses 3 jovens e eles foram libertos da fornalha. Essas amizades fortaleceram Daniel socialmente, mostrando que mesmo em um ambiente adverso, nós podemos encontrar apoio e crescer socialmente, cercando-nos de pessoas que possuem os mesmos princípios e propósitos que nós possuímos. Assim, Daniel enfrentou traumas físicos, mentais, espirituais, sociais, de forma intensa. Certamente foi castrado, retirado de sua família e cultura, viveu sob uma ameaça de morte, serviu no ambiente pagão. No entanto, sua resiliência foi notável e ele conseguiu crescer integralmente em todas as áreas da vida. As armas que Daniel usou para sobreviver e prosperar foram, primeiro, oração. Ele orava consistentemente 3 vezes ao dia, independente das circunstâncias. Segundo, jejum. Ele jejuou em momentos de crise, buscando a direção divina. Terceiro, ele tinha uma alimentação saudável. Daniel cuidou do seu corpo, recusando-se a contaminar com as iguarias de Babilônia, demonstrando assim sua fidelidade a Deus por meio de sua dieta. Quarto, Daniel cercou-se de boas amizades, especialmente Ananias, Misael e Azarias, que eram jovens hebreus que amavam a palavra de Deus, que serviam ao Deus verdadeiro. Ele também cercou-se dessas boas amizades. E essas amizades o ajudaram a compartilhar sua fé e resistir às pressões de Babilônia. Certamente, a escatologia revelada no livro de Daniel é uma âncora poderosa para todo crente que vive no tempo em que estamos vivendo. De igual modo, o estilo de vida de Daniel revela segredos preciosos para os filhos de Deus que necessitam resistir à pressão cultural da Babilônia moderna desse tempo do fim. Por isso, prezado amigo, prezado amiga, use as armas que Daniel usou para alcançar os resultados que ele alcançou. A preservação da identidade cristã no mundo cada vez mais secularizado é desafiadora, mas não é impossível. Em meio às pressões diárias, a oração, o jejum, uma alimentação saudável e amigos comprometidos com os valores semelhantes ao que você tem, são as armas espirituais que nós precisamos colocar em prática. A oração, antes de tudo, é um canal direto de nossa comunicação com Deus. Funciona como uma âncora que nos mantém fiéis e firmes, mesmo em meio às tempestades. Através do diálogo constante com o Criador, os cristãos encontram força, orientação, renovação de sua fé e assim resistem às tentações de se conformar com os padrões mundanos. O jejum, por sua vez, é um exercício de disciplina e renúncia e ajuda a pessoa a focar naquilo que é essencial,
a silenciar as distrações e a sintonizar o espírito com Deus. O jejum não é só privação, mas é uma troca. Você abre mão do físico para o alimento espiritual. Adotar também uma alimentação saudável terá impacto em nossa vida espiritual. Cuidar do nosso corpo como templo do Espírito Santo reflete obediência e gratidão a Deus. E ao manter um corpo saudável, o cristão está mais disposto e preparado para enfrentar os desafios do dia a dia. Então, essas ferramentas que Daniel usava, nós hoje devemos lançar também mão delas, se nós quisermos ser vitoriosos como Daniel foi. Faça o propósito com Deus, de usar as armas que Daniel usou, de buscar a fidelidade que ele buscou, e certamente a recompensa que está guardada para ele também será guardada para todos nós. Assim, se nós tivermos os mesmos valores que Daniel em nossa caminhada cristã, nós teremos êxito, porque esses laços, eles oferecem suporte, encorajamento, correção em amor, criando um ambiente seguro para o crescimento espiritual e resistência às influências externas que sofremos. Para incorporar bem, que estamos estudando hoje em nosso cotidiano, aqui ficam 10 dicas práticas para você. Primeiro, estabeleça horários fixos de oração diária, criando um hábito crescente de espiritualidade. Segundo, use um diário para registrar as suas reflexões, orações, permitindo revisitações de momentos de fé. Terceiro, pratique o jejum regularmente, iniciando com períodos curtos e aumentando gradualmente. Quarto, participe de um grupo de oração, de uma classe de estudos da Bíblia, fortalecendo assim os seus laços espirituais. Quinto conselho, escolha alimentos frescos e naturais, priorizando uma dieta balanceada e rica em nutrientes. Sexto, incorpore momentos de reflexão na Bíblia. Nós chamamos isso também de meditação. Separe tempo a cada dia para meditar na palavra de Deus, para ficar em silêncio e ouvir a voz do Senhor que nos fala através do seu Espírito. Sétimo, tenha conselheiros espirituais para você buscá-los em apoio nas adversidades. Oitavo, leia diariamente a Bíblia, mantendo-se sempre imerso nos seus ensinos. Nono conselho, envolva-se em encontros regulares da igreja, de irmãos na fé, reforçando o seu compromisso cristão. E, finalmente, evite ambientes ou conteúdos que enfraqueçam sua fé, optando por influências positivas. Em suma, essas práticas ajudarão você a construir um alicerce sólido para a sua fé e promovendo resistência eficaz em um mundo secularizado. Seja fiel como Daniel e você será eterno como ele. E a recompensa que para ele está reservada também será sua. Queria que você pensasse nisso agora e que o Espírito de Deus falasse sempre ao seu coração. Sim, meu amigo, sim, minha amiga, que bom foi estar junto com você hoje, nesse primeiro dia desse projeto 10 dias de oração e estudo da palavra. Eu queria orar com você mais uma vez. Pai, muito obrigado pela chance que tivemos hoje de estudarmos a Tua palavra e de vermos nela o exemplo do jovem Daniel, que a despeito das dificuldades que enfrentou em Babilônia, permaneceu fiel ao Senhor. Nos ajuda, Pai, a sermos fiéis também hoje e a sermos vitoriosos como Ele foi. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.